dentro da Neoquímica Arena, para mais de 47 mil pessoas, o Vasco foi superior à equipe do Corinthians. O Vasco terminou a partida tendo 47% da posse de bola, enquanto o Corinthians 53%, uma posse, porém, como é chamada, nula. O Corinthians não fez muita coisa contra o Vasco, não à toa. Com relação às finalizações, o Corinthians teve 7 finalizações, enquanto o Vasco da Gama 12. O Corinthians, dessas 7, acertou apenas 2 vezes o alvo do goleiro Léo Jardim. O Vasco colocou bola na trave. O Vasco trouxe muito perigo ao gol do goleiro Hugo Souza, né? O Vasco que terminou de fato a partida com grande possibilidade de ter conquistado a vitória. O próprio Ryan, né, falou sobre isso após o apito final, abre aspas, tivemos chance de fazer o gol aqui, estava impedido. Domingo a nossa torcida estará lá, esgotaram os ingressos. Se Deus quiser, vamos conquistar a vitória e o título lá no Maracanã. E a expectativa é de fato essa. Um Vasco que ontem entrou em campo e demonstrou com muita clareza que com a bola que foi vista ontem dentro da Arena Itaquera, se continuar do jeito que está, nem precisa melhorar. Continuar exatamente do jeito que está, o Vasco já consegue conquistar o título. E não é soberba, não é ir além. Estou falando baseado no que foi visto ontem dentro da Arena Itaquera. O Vasco nitidamente teve totais condições de vencer. Acho que muito de uma ambição foi algo que faltou para o Vasco não ter saído ontem da Arena Itaquera com a vitória. O Vasco faltou ambição. Talvez o Vasco respeitou muito o adversário, isso é bom, mas isso também é um pouco ruim. E da mesma forma que aconteceu ontem, se acontecer no domingo, com mais ambição, não é nem vantagem, porque eu acho que o elenco tem vantagem, mas é mais convicção de que o Vasco é o Vasco, ao lado da torcida vascaína. Eu acho que além de uma vitória, o Vasco tem totais condições de dar um show no Maracanã. O Vasco sobrou ontem na partida. Sobrou. Não sei se vocês perceberam. O quarteto defensivo do Corinthians pouco subiu. Mas o Bidu lá pela esquerda. O Mateuzinho ficou travado. Por quê? Porque o Mateuzinho sabe que se subisse, ia dar espaço para o Andrés Gomes usar aquele lado esquerdo do Corinthians à vontade. Então o Mateuzinho ficou travado. O André Ramalho e o Gustavo Henrique, os dois zagueiros do Corinthians, não subiram também. Porque sabem que se subir para voltar correndo de costas não vai dar. O buraco iria ficar, o Ryan, o Andrés Gomes iriam aproveitar o Vasco como equipe rápida, e foi o que eu falei muito para as pessoas, principalmente próximas. Acho que eu não cheguei a falar com vocês aqui não. Eu esperava muito do Vasco para essa partida, porque o Corinthians ia ter que sair para o jogo, e o Vasco tem um sistema ofensivo rápido. O Paulo Henrique é rápido, no jogo ontem, mas é rápido. O Ryan é rápido, o Andrés Gomes é rápido, e aproveitar esse espaço que o Corinthians naturalmente iria dar, seria o melhor dos mundos. Só que o Corinthians ficou tão receoso, talvez, em dar esse espaço para o Vasco que nem subiu. E aí o jogo ficou do jeito que ficou ontem. Um jogo amarrado, um jogo travado, porque o Corinthians ficou com receio de subir, dar espaço para o Vasco não deixou o Corinthians jogar, então a bola pouco ia para o setor ofensivo. Ficou um jogo mais, né, ali de erros, de poucas chances. Um jogo bom, de fato, para o Vasco da Gama. E foi o que o técnico Fernando Diniz disse ontem. O Fernando Diniz falou sobre a partida de ontem do Vasco, elogiou a equipe e reclamou um pouco do gramado. Porque sim, o Vasco tinha chance de fazer o gol, foi muito no último passe. O Fernando Diniz explicou aí o porquê de tantos erros. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram. É um jogo de final de campeonato e a gente ficava falando uma coisa, o que vai fazer, não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu não ia corrigir, né? Porque não ia ter um dia para treinar, não ia corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, eles não são acostumados a errar. É quase
É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, precisa dessas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.